O clima entre nós. O mês de agosto terminou com chuva abaixo da média em praticamente todo o Brasil. O que se notou de especial foi a chuva até volumosa no estado do Paraná. O sul de Mato Grosso do Sul também teve bastante chuva, que foi uma coisa muito boa, porque ajudou a controlar os incêndios no Pantanal. Algumas áreas no oeste, sul e leste do estado de São Paulo, tudo por causa de, na verdade, duas frentes frias, né? Uma chegou em cima da outra, já quase que no final do mês, uma delas até provocou a neve, e foram essas frentes frias que possibilitaram, então, até um pouco de chuva para a cidade de São Paulo. Outra situação relevante que a gente teve em termos de chuva foi o estado de Roraima, mas por lá ainda é época de chuva mesmo. Mas, de forma geral, nós tivemos aí, terminamos o mês com chuva abaixo da média e o calor que chamou a atenção, especialmente na segunda quinzena e na última semana, aí, digamos assim, nos últimos 10 dias de agosto, temperaturas extremamente altas, porque aí era só sol e faltou ar polar mesmo em cima do Brasil, né? Então, temperaturas muito elevadas, em particular na região centro-oeste, com o estado de Mato Grosso registrando vários dias aí com temperaturas acima dos 40 graus, temperaturas muito elevadas também, Mato Grosso do Sul, o Tocantins, Goiás, o sul do Pará, ainda que se espere um aquecimento nessas áreas, realmente foi um aquecimento bastante relevante. Bom, estamos aí agora em setembro, né? Tecnicamente é o último mês do inverno, mas a gente também já fica com uma grande preocupação para o que pode acontecer em relação aí ao início da primavera. Para conversar com a gente sobre a expectativa climática do mês de setembro, eu converso de novo com meu colega Felipe Púngero, a quem eu agradeço muito a disponibilidade. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada novamente por sua disponibilidade, viu? Olá, Ju. Olá a todos os ouvintes. Espero que estejam todos bem. E eu é que agradeço pelo convite, viu, Ju? Sempre uma honra participar aqui com uma colega tão talentosa quanto você. Sempre que me chamar, Meu eu estou à Deus do disposição. céu, querido, muito obrigada. Bom, Felipe, bora lá saber o que vai rolar, porque é o seguinte, acho que o que a gente tem de novidade que precisamos comentar primeiramente é essa expectativa de uma laninha, né? Já havia, pelo que eu lembro, que nós conversamos quando a gente fez a previsão para o inverno, já tinha um resfriamento no Pacífico Equatorial, né? No Pacífico Equatorial Leste. E parece, então, que realmente está se consolidando uma laninha. Isso, Jô. Você comentou no início do podcast, agosto terminou realmente com temperaturas bem altas em grande parte do país, mas só lembrando aqui que agosto também começou com temperaturas bem altas, nós tivemos um grande bloqueio atmosférico na primeira quinzena de agosto, e o comportamento de agosto foi bem peculiar. Nós tivemos uma primeira metade de mês bem seca, daí lá para o dia 20 e pouquinho nós tivemos esses eventos de chuva, e depois disso, novamente, condições mais secas, né? Mais estáveis na atmosfera. Então, o que a gente pode tirar como diagnóstico desse agosto? As condições do mês de agosto foram realmente de poucas frentes frias. Nós tivemos uma situação atmosférica mais estável, só que em apenas um evento, em poucos dias, se não me engano foram 4 dias, nós extrapolamos a média histórica em grande parte da nossa fronteira ali entre a região sul e a região sudeste. O que nós estamos olhando aqui, esse evento, a gente faz uma análise muito mais termodinâmica, que seria uma escala menor do que a escala climática, né, do que horizontes climáticos, do que uma análise mais macro, uma análise climática. Climaticamente falando, nós tínhamos condições para poucas frentes frias, e foi o que realmente aconteceu. Sim. O mês teve um grande bloqueio no início, depois uma grande massa de ar seco predominando no final, e nesses 4 diazinhos extrapolamos a média. Nesses 4 diazinhos, tivemos condições termodinâmicas, aquelas áreas ficaram muito quentes ao longo do mês, e realmente nós adicionamos os combustíveis ideais para que aconteça tanta chuva como aconteceu, né? Muito calor, convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera, uma grande divergência em altos níveis da atmosfera, e isso tudo, né? Somamos tudo isso e deu no que deu. Nós tivemos poucos dias de chuva, mas extrapolando a média histórica. Mas veja, Felipe, é interessante você comentar isso, porque mesmo
com toda essa chuva, e teve alguns locais realmente assim, tiveram chuva bastante volumosa, tanto no Paraná quanto em Mato Grosso do Sul, e mesmo aqui em São Paulo. Porém, a situação de bloqueio foi absolutamente predominante, porque essa chuva nem sequer chegou ao norte do estado de São Paulo. Sim, Essa exatamente. chuva mal chegou por exemplo, a Mantiqueira. Né? E assim, São Paulo teve até, digamos, até sorte de ter pego alguns eventos, né? Porque assim, pegou ali bem a divisa de São Paulo com o Paraná, né? Então, acho que ficou, inclusive, assim, embora tenha chovido mais do que a média é muito baixa, né? Então realmente choveu um pouco mais aqui em São Paulo, mas essa característica de um agosto seco, predominantemente seco e quente, eu acho que ela se concretizou, né? E mais, eu lembro que quando nós começamos a anunciar aquela onda de frio e tal, que vinha com neve e tal, não sei o quê, eu falei assim, olha, tudo bem, mas isso não vai mudar nada a característica de agosto, não vai acontecer nada, né? Vai dar um frio aí, 2, 3 dias de frio, entendeu? Vai até ali, acabou, agosto, né? E tanto que, assim, olha, 2 dias depois já vai estar todo mundo subindo para 27, 28, para mais de 30 no Centro-Oeste, e bora calor de novo, né? Então, isso foi realmente uma característica. Qual é a situação do Pacífico agora? Jô, em relação à nossa última conversa, nós estamos com uma probabilidade um pouco maior de ocorrência de laninha. Analisando os campos de vento, né, a gente sabe que esses fenômenos, El Niño e Laninha, alteram todas as condições de vento em altos e baixos níveis da atmosfera da faixa tropical do Oceano Pacífico. É justamente essa alteração dos ventos que causa aumento ou diminuição de chuvas aqui na América do Sul. Analisando essas circulações de vento, ainda não temos nenhuma mudança significativa. As condições de ventos nessa faixa tropical do Oceano Pacífico ainda são condizentes com situações de neutralidade atmosférica. O que aconteceu foi que tivemos um grande resfriamento ali na região do Ninho 34, que fica mais ou menos entre 120 oeste a mais ou menos 170 oeste no Oceano Pacífico, na faixa tropical. Nessa região houve um resfriamento significativo que fez aumentar a nossa probabilidade de laninha. Mas, mesmo que essa laninha se consolide, nós não estamos esperando um fenômeno forte. A previsão é de que, caso ocorra, seja um fenômeno de fraca intensidade e de curta duração, de duração mínima de 5 meses seguidos. Ok. De qualquer forma, assim, nesse desenvolvimento de uma laninha, aí ele pegaria a primavera, né? Na verdade, os efeitos, né, só seriam sentidos mesmo no verão, na transição de primavera para verão. Tá. Bom, Felipe, vamos ver aí o que nos espera nesse mês de setembro, porque assim, setembro é um mês onde realmente há uma grande expectativa em relação, não tanto a massas polares, mas não, né? Mas é aquela situação de grande expectativa em relação à volta da chuva, né? Porque já é um mês onde você já está em situação assim de preparo, né? Você já está com todo o planejamento começando a ser feito para a próxima safra, né, de grãos, por exemplo. Então, assim, setembro é um mês crucial, né, para a gente pensar no que vem por aí, né? E aí a gente pensa quase que ao mesmo tempo primavera, verão, né? Vai numa tacada só, né? E claro, assim, tecnicamente setembro é quase todo inverno, né, mas final de inverno, né, e aí a gente sabe que as coisas se misturam, né, que não é propriamente as características típicas de inverno, não, já tem uma mistura. A gente viu um aquecimento aí grande em áreas especialmente do centro-oeste e do sudeste do Brasil. No centro-oeste, em áreas como Tocantins, o interior do Nordeste, quer dizer, a gente sabe que agosto é quente e setembro também. Bom, Felipe, então vamos ver como é que vai ficar realmente o mês de setembro aí, porque realmente essa expectativa da chuva é muito grande, né? Vamos começar pela região sul do Brasil, onde a gente sabe assim que setembro é um mês onde a gente não só tem frentes frias, né, ainda passando pelo sul, mas até já o início ainda ou digamos assim, até alguns eventos
de chuvas intensas provocadas por áreas de instabilidade, por baixas pressões especiais. Setembro já é um mês que a gente começa a ficar preocupados, por exemplo, assim, com essas baixas pressões intensas na região sul do Brasil, né? O sul do Brasil vem tendo um ano extremamente complicado em relação à falta de chuva, né? Muitos problemas ocasionados pela falta de chuva. Só agora, em agosto, que a gente teve essa chuva volumosa em cima do Paraná, né? E, claro, isso ocasionou aí grandes problemas de racionamento no sul do Brasil, os problemas muito grandes com as safras, né? De soja e de outras de outros grãos na região sul do Brasil, e também a ameaça aí da nuvem de gafanhoto, que ainda não foi embora, né? Então, aliás, essa nuvem de gafanhoto justamente surgiu nessa esteira aí de falta de chuva, não só no sul do Brasil, mas no Paraguai e no norte da Argentina também, né? Bom, em função desse desenvolvimento de Laninha, e o que a gente pode esperar, inclusive, na região sul do Brasil em relação às precipitações de setembro? Então, como eu falei anteriormente, né, na projeção de Laninha, os efeitos só seriam sentidos aqui no Brasil mais para frente, na transição entre primavera e verão, ou até mesmo somente no verão. Mas só para deixar aqui os ouvintes munidos dessa informação, no caso de uma Laninha, a região sul sofreria com anomalias negativas de chuva, ou seja, menos chuva do que o que normalmente acontece. As frentes frias passariam mais rápido pela região e a região ficaria com menos chuva. Mas o que nos espera para setembro na região sul? A expectativa, pelas mudanças recentes do gradiente de temperatura, né, nós temos um gradiente de temperatura, diferenças de temperatura ali no nosso Oceano Atlântico, favoráveis ao avanço de frentes frias até a região sul do Brasil. Mas em latitudes menores, né, depois que a gente sai da região sul e vai em direção ao centro-oeste e ao sudeste, as condições ainda são desfavoráveis. Ou seja, a previsão para setembro é de que as chuvas até fiquem entre a média e acima da média na região sul, e aí eu digo mais para Rio Grande do Sul e Santa Catarina do que para o Paraná, propriamente dito, e na região sudeste e centro-oeste, né, até dando um spoilerzinho do que você vai me perguntar daqui a pouco, né, que já são outras regiões, a previsão é de que nessas áreas a chuva fique abaixo da média. Tá, ou seja, a gente vai ter então uma mudança aí em relação ao mês de agosto, né? Porque nós tivemos em agosto, as poucas frentes frias, elas conseguiram avançar e ficaram meio paradinhas ali, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Aliás, foi por isso que esses 3 estados conseguiram até ter algum benefício, né? O Rio Grande do Sul ficou sem, com frio, e agora você está me dizendo que essas frentes, então, elas vão conseguir ter a força mais para baixo um pouquinho, ou seja, vamos dar chuva mais regular para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, e a chuva mais eventual aí para Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Né? Agora, assim, para o mês de setembro, a expectativa ainda de alguma onda de frio relevante para o sul do país, por exemplo? Então, João, a expectativa é de que setembro seja um mês no sul do país com chuvas regulares, né? E desculpa, no sul do país, não no sul como um todo, mas no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, com chuvas regulares. O Paraná com previsão de chuvas abaixo da média, e as frentes frias elas começam a avançar até o estado do Paraná no final do mês. Então é no final do mês que nós temos essas frentes avançando mais, com as massas de ar frio avançando mais. Não há previsão de nenhum frio tão intenso quanto o que nós tivemos agora, né, nessa onda de frio que tivemos em agosto, mas sim, ainda há previsão de episódios de frio que consigam se instalar de forma mais significativa no final do mês de setembro. Ok. Felipe, quantas frentes frias estão sendo esperadas para o mês de setembro, avançando pelo Brasil? Olha, avançando até mais ou menos a região sudeste, pegando Mato Grosso do Sul, a previsão é de 3 frentes frias. Essas 3 frentes frias vão conseguir avançar para o sudeste do Brasil? Sim, sim.
Não necessariamente trazendo episódios significativos de chuva, tá? Mas sim trazendo o ar frio. Tá. Frentes frias oceânicas na região sudeste, com esse acúmulo de umidade nas áreas mais próximas ao mar, seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. As áreas mais suscetíveis à chuva, né? As nossas áreas da costa litorânea aqui, nossa faixa leste da região sudeste. Tá. Felipe, me fala um pouquinho. Rio de Janeiro, Espírito Santo, como é que ficaria aí a chuva nesses dois estados? Algum evento especial ou só chuva fraca mesmo? Não, por enquanto não há previsão de nenhum evento intenso de chuvas na região sudeste, agora para setembro. A previsão é de que a primeira frente fria aconteça, que ela avance logo agora, né? Inclusive feriado de 7 de setembro. Não há previsão de que essa chuva vai causar mudanças significativas em Vitória e em BH, nas outras capitais da região. Depois disso, nós ficamos um período grande sem chuvas significativas no Sudeste, sem eventos significativos que mudem o tempo no Sudeste. E as próximas duas frentes frias acontecendo lá nos últimos 10 dias do mês. Então, mais ou menos lá para o dia 20, chegando aqui no Sudeste, e depois lá para o dia 25, 27, finalzinho de mês já. Ok, ou seja, setembro na região sudeste, vamos de novo na balada, né? Predomínio de tempo seco e quente, né? Exatamente. Tá, e aí, assim, um resfriamento um pouco mais acentuado seria mais para o final do mês, nessas frentes frias nos 10 últimos dias do mês. Isso, João, tá. Perfeitamente. Ok. Felipe, vamos passar para a região centro-oeste, e aí a gente está numa situação, acho que mais complicada, né? Porque a falta de chuva na região centro-oeste, ela está muito notável, porque começou já, nós já tivemos um verão problemático, especialmente em Mato Grosso do Sul, né? Até em algumas áreas de Mato Grosso também, mas especialmente em Mato Grosso do Sul. Depois o outono, até nós tivemos aí resfriamentos intensos e alguma precipitação, mas também acho que as últimas chuvas relevantes que a gente teve foi lá para meados de maio, né? E daí em diante não tivemos mais nada. Ainda que o inverno seja realmente uma época de seca, né? A gente sabe disso, eventos de chuva na região centro-oeste são realmente raros. A região vem sofrendo muito, né? Com condições que permitiram quase que uma antecipação da expansão de queimadas, né? O calor realmente acima do normal já em agosto, quer dizer, já está esquentando até antes do que normalmente deveria esquentar, e pela falta de ar polar mesmo, né? E nós sabemos que durante o mês de setembro, a chuva na região centro-oeste ainda é caracterizada assim, por eventos muito esporádicos, né? A gente não pode dizer que assim, pancadas de chuva começam a ficar regulares no centro-oeste em setembro. Não, isso é falso, né? Até começa a ter alguma chuva, mas é uma coisa muito eventual, e chover pouco ou nada em setembro ainda seria uma situação normal, né? Bom, nós estamos aí há 3 meses ou até um pouco mais aí sem praticamente nenhuma chuva, aliás, mais há 4 meses eu diria. Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul é que teve alguma chuva, tá? E agora para setembro, quer dizer, você está me falando que são poucas frentes frias, né? E elas também parece que vão ter dificuldade de penetração pela região centro-oeste. Então eu queria que você falasse um pouco o que a gente pode esperar em setembro na região centro-oeste do Brasil. João, como você disse, né? Setembro geralmente já é um mês seco e quente para a região. Lembrando que, se a gente olhar a nossa curva média de queimadas, setembro geralmente é o pico de queimadas em grande parte da região centro-oeste. Queimadas que aconteceram mais cedo esse ano, então para setembro a gente só espera que elas continuem ocorrendo, infelizmente, né? E aumentando em área e em proporções. E o que nos espera para esse setembro na região é exatamente isso, Jô. É um padrão bem seco, bem quente, com alguma umidade acontecendo, alguma umidade proporcionando chuvas na região, chuvas ainda bem irregulares, somente lá no finalzinho do mês, quando a gente estiver quase em setembro. Quase em outubro. Desculpa, quase em outubro. Ou seja, bem no finalzinho de setembro mesmo é que a gente começaria a ver alguma mudança de padrão, então,
né, que poderia dar algumas pancadas de chuva. Isso. E uma mudança de padrão não necessariamente relacionado a frentes frias, tá? Mas Sim. uma mudança de padrão já começando aquelas primeiras pancadas convectivas. E aqui eu digo mais o centro-norte de Goiás, o centro-norte de Mato Grosso, com algumas pancadas convectivas, alguma chuva irregular já começando a acontecer, chuvas bem espalhadas. Bem lembrado, Felipe, bem lembrado, porque aí fica todo mundo esperando que vai entrar a frente fria e, na verdade, é em relação à mudança na circulação geral que a gente tem em cima da América do Sul, né, que começa a produzir um pouco, começa a permitir a entrada desse ar úmido tropical, né, de novo, esse ar úmido e quente, o ar úmido tropical mesmo, conseguir descer um pouquinho para o centro-oeste, né? É verdade, assim, não necessariamente por frente fria. E aí é o seguinte, quer dizer, essas frentes frias, algum resfriamento relevante para o centro-oeste também não vai ter, ou vai? Relevante não, Jô. Durante esses 3 episódios de frentes frias, nós vamos ter a famosa virada de vento, né? Com isso espera-se diminuições nas temperaturas, principalmente ali no Mato Grosso do Sul, mas esse ar mais frio chegando até o sul de Goiás e o sul do Mato Grosso. Mas não há previsão de nenhum episódio de friagem, por exemplo, que deixe as temperaturas menores lá no norte de Mato Grosso. Ok. Tá, e mesmo assim, quer dizer, acho que é legal a gente deixar claro para as pessoas, né? Tem as frentes frias de setembro, mas não vai ficar esperando, né? Que vai ficar, vai refrescar durante o mês e vai chover, não é por aí, né? Ou seja, é lá no finalzinho, né, que a gente pode ter alguma coisa. Felipe, vamos passar agora para a região nordeste do Brasil. O Nordeste, a gente sabe que normalmente no mês de setembro é um mês que reduz tudo de chuva, né? Aí reduz de vez, né? Só aumenta calor mesmo, né? Porque aí a chuva reduz normalmente até na costa leste. Quer dizer, tem aqueles episódios de algumas pancadas de nuvem quente, aquelas coisas lá, mas é muito pouca, né? E seca um pouco mais a costa norte, né? Então, assim, setembro a gente sabe que, aliás, setembro, né, é o mês que começa o brobró, né? O brobró do Piauí começa em setembro, que aí é setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, assim, o brobró começa, na verdade, em setembro. Como é que a gente fica, se tem alguma coisa específica aí para a região Nordeste? Desde o começo do ano a gente vem falando de um Atlântico, esse Atlântico limítrofe aí entre a costa leste do Brasil e a costa norte, sempre um pouco mais quente do que o normal, né? Isso permitiu, por exemplo, que a zona de convergência intertropical ficasse mais próxima do Brasil, até um pouco além do que normalmente seria, né? Como é que está essa situação agora, né? O que a gente pode esperar aí de influência do Atlântico, se é que vai ter alguma coisa no clima da região Nordeste para o mês de setembro? Olha, Jô, por enquanto, no mês de setembro, a previsão é de que o Nordeste seja um excelente lugar para se viajar. Opa, a previsão férias. É de poucas chuvas, exatamente, né? Infelizmente, nesse período de pandemia, não sei como estão as coisas, já pode viajar, se não pode, mas enfim. Mas a expectativa realmente, né, é de comportamento atmosférico acompanhando bem a média histórica, né? Que são essas chuvas onde pelo menos ainda chovia um pouco diminuindo e onde não chovia nada, continua não chovendo nada, né? Que era o interior da região Nordeste. Realmente é uma época bem seca, todo o sertão fica bem seco nessa época. E a faixa leste, realmente, como você disse, diminuem as chuvas agora. Inclusive é uma época muito, muito legal, né? Para viajar para a faixa leste, que foi a brincadeira. É verdade. Mas enfim, a previsão realmente é a região com bastante calor e com chuvas abaixo ou próximo ou abaixo à média histórica. Você comentou sobre o nosso dipolo ali do Atlântico, né? A expectativa é de que para o próximo período úmido da região, por enquanto a previsão, né? E aqui eu estou falando mais sobre Zecite, então eu estou falando de um período ali, fevereiro, março, que seria o nosso pico mais ao sul da Zecite, que para quem não conhece, né? Para quem está ouvindo o podcast e não conhece, é um cinturão de nuvens convectivas, de nuvens de chuva, que fica migrando entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tem o seu período médio histórico mais ao sul, ali mais ou menos em fevereiro, em março. A expectativa é de que, ao contrário desse último período úmido, no próximo período úmido fique ao norte da sua posição histórica, ou seja,
chuvas abaixo da média na nossa costa nordestina, ali, nossa costa norte nordestina, que abrange desde o Rio Grande do Norte, passa por Fortaleza, aí já vai rumo à região norte também. Então, toda essa faixa com chuvas abaixo da média, mas isso para o próximo período úmido, Jô. É porque aí isso já deve ter, inclusive, a ver com uma leve influência até de laninha, né? Jô, exatamente. Mas aí depois a gente conversa disso. Ô Felipe, bom, bora lá falar da região norte do Brasil, que setembro ainda é uma situação também de pouca chuva, né? Começa a ter aquelas pipocadas, começa a aumentar um pouquinho mais, mas não dá para dizer ainda que setembro é realmente um mês de volta de chuva na região centro-oeste. Eu vou começar, queria que você falasse um pouco do norte do Brasil, mas especificamente, por enquanto, Felipe, em relação, por exemplo, ao Tocantins, porque veja, no finalzinho de agosto agora, nós começamos a ver uma mudança no direcionamento de fluxo úmido tropical, né, que foi até ali o noroeste de Mato Grosso e foi até Rondônia. Então a gente chegou a ver umas pancadinhas de Rondônia, umas pancadinhas de chuva, né, na região de Rondônia, mas, por exemplo, áreas como o sul, leste do Pará, no Pará teve alguma coisinha, mas o leste do Pará, o Tocantins, extremamente secos. Por que eu estou tendo um pouco mais de cuidado com esses estados aí, a parte mais a leste, sudeste do Pará, o Tocantins e Rondônia, e mesmo no Acre, mas é que nessas regiões a gente sabe assim, que tem uma profusão de queimadas nessa época do ano que é muito grande. Assim, é uma coisa assustadora, né, a quantidade de focos que a gente vê nessas áreas do país nessa época do ano. Então, assim, aí é que eu pergunto qual é a expectativa que a gente tem de chuva para essa área do norte do Brasil, para as áreas mais ao sul da região norte, pegando aí o Tocantins. Jô, como você disse, né? Essas áreas pegando ali Tocantins, pegando até um pouco da faixa centro-oeste também, pegando o nordeste do Mato Grosso, sul do Pará, bioma cerrado, né? Cerrado já é o bioma que mais queima no Brasil, e a previsão, infelizmente, nesse sentido não é nada boa. A previsão é de chuvas ainda abaixo da média, uma média que já é baixa para essa época do ano, aí a gente está falando em média em torno de 50, 100 milímetros nessas regiões, e infelizmente a previsão ainda é de chuvas abaixo da média. Então nós temos uma situação que não é nada boa no quesito queimadas, né? E, enfim, só fica o aviso para os moradores da região, quem reside nessas áreas. Ou seja, de forma geral, região norte ainda mantendo um padrão próximo a agosto ainda, poucas pancadas, porque a gente teve alguns eventos, mas bem concentrados no extremo norte. Então você pega lá a fronteira com a Venezuela, Roraima, Amapá até teve algumas coisas, mas bem no extremo norte mesmo foi a maior concentração da chuva, né? E agora em setembro, então, ou seja, ainda não desce efetivamente esse fluxo de umidade? Não, é como você disse, né? Ainda existe previsão de que alguma coisa aconteça ali no centro-norte do Amazonas, em Roraima, no noroeste do Pará, mas essas áreas que ficam mais para o interior do país, né? Essa divisa da região norte com a região nordeste, com a região centro-oeste, ainda fica bem seca, bem quente, quente e seca. Ainda em relação à média. Tá. Felipe, só para a gente dar uma continuidade aqui, como é que a gente espera aí um retorno de chuva mais regular? Com essa expectativa aí de desenvolvimento de laninha, ainda que fraca, né? Mas a gente vai vendo esse desenvolvimento aí durante já a primavera, né? Isso vai dar uma adiantada aí na nossa chuva ou vai ficar mesmo só para novembro? Ou outubro já tem aí uma esperança de uma chuva um pouco mais regular em cima do país? Jô, aqui, tirando os efeitos de uma possível laninha, né, já existe previsão de que outubro tenha chuvas mais consistentes. Lembrando que outubro do ano passado foi bem seco nessas áreas do interior do país, né? As chuvas demoraram para começar a acontecer.
Existe sim previsão de um atraso, né? As primeiras pancadas de setembro elas não irão acontecer, ficam para outubro, mas já a partir de outubro existe previsão de chuvas mais espalhadas. As 2 primeiras semanas de outubro, inclusive, os modelos apontam chuvas espalhadas pelo interior do país. Uma segunda quinzena não tão boa, que até o contrário da climatologia, né? Que a segunda quinzena de outubro costuma chover bem mais que a primeira. Mas, por enquanto, é isso que as projeções estão apontando para nós. E a partir de novembro, a previsão é de que não falte chuva, viu, Jô, para a região centro-oeste. Para grande parte da região centro-oeste, e abrangendo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Aí já pega também faixas da região norte, da região nordeste, né, o interior da região nordeste ali. Pega Pará, pega Tocantins, pega todo o Mato Piba ali também. Pega o sudeste do país. Então, para novembro, a previsão é de que esse mecanismo, né, esse gatilho termodinâmico da atmosfera já esteja bem sensível, já aconteça a convecção pelo interior do país, pela região sudeste, centro-oeste, pelo Mato Piba, já em novembro. Inclusive, com alguma a atmosfera já dá as primeiras caras, né, as primeiras dicas de alguma possível convergência de umidade acontecendo nessa transição de primavera para o verão. Jô, inclusive a expectativa para novembro é de que nós tenhamos esse gatilho para convecção bem sensível na atmosfera, né? Ou seja, essas chuvas geradas por calor e umidade acontecendo de forma bem fácil. E aí eu digo tanto no sudeste, quanto no centro-oeste, quanto em até algumas partes ali avançando até pelo Mato Piba, região norte também. Então nós temos previsão de bastante convecção acontecendo e até alguns cenários, algumas projeções apontam para a gente de convergência de umidade ocorrendo pelo interior do país nessa transição de primavera para início de verão. Que boas notícias! Então temos aí uma safra que está com uma boa perspectiva de chuva. Isso, Ju, Olha, que legal, que legal. Ô Felipe, eu não contei para você não, mas agora que você está aqui comigo assim, né, assim, só eu e você, eu vou ter que falar. Vai contar tá? assim? Com todo mundo ouvindo, caramba. Eu vou ter que perguntar, Felipe, vou ter que perguntar, entendeu? Reza a lenda, Felipe, reza a lenda, e quando a gente tem umas laninhas aí e tal, né, e mesmo que seja fracote, mas quando a gente tem uma laninha, costuma assim, né, rolar umas aquinhas também. Assim, costuma ser mais fácil rolar umas aquinhas. Então, e aí? Não, falando sério, será que a gente tem uma possibilidade de eventos de Zaca, final da primavera, verão? Olha, Jô, que pergunta, hein? Mas realmente, né? Vamos só entender aqui todo o mecanismo, né? Nós temos esse ramo ascendente da célula de Walker mais para o interior do país, e isso, lembrando que o ramo ascendente da célula de Walker não é a alta da Bolívia, mas são coisas ali que acabam se encaixando e um acaba fortalecendo o outro. E com uma alta da Bolívia mais intensa, nós temos ali, por toda a conservação de momento, nós temos também um cavado no Nordeste mais intenso, mais propenso a gerar alguns decanos por ali, e aí a gente tem aquela nossa famosa fórmula, né? Com alta da Bolívia, mais fortinha. Com alta da Bolívia, com Vecan, nós temos os ingredientes necessários para a formação de umas acas, e alguns também chamam aí de algumas ECO, né? Que o pessoal também gosta de chamar bastante. Não importa. Olha o seguinte, exatamente. Vamos deixar fora se é acas ou se é ECO, não vamos entrar. O que nos importa é a gente tem chance de ter com convergências consistentes, né, convergências de umidade consistentes sobre o país, para garantir uma chuva consistente aí para nossa transição de primavera-verão.
Sim, exatamente, Jô, exatamente. Então é isso que importa. Você sintetizou muito bem o que eu disse. É isso aí, é isso que importa, entendeu? Porque nós todos sabemos que o que nos importa é essa nossa chuva de verão, né? A minha preocupação, mas a gente vai falar disso depois, eu fico muito preocupado ainda realmente com o pessoal do Rio Grande do Sul, aliás, do sul do Brasil, porque com essa perspectiva ainda de chuva irregular, nós vamos para 2 períodos úmidos com irregularidade de chuva. E aí nós estamos falando não só do sul do Brasil, mas estamos falando também do Paraguai, do norte da Argentina, do Uruguai, né? Então aí nós temos que acompanhar aí nesse segundo semestre, porque isso tem implicações econômicas bastante sérias aí, né? Não só para o Brasil, mas também para esses países aí, né? Que são nossos parceiros em Mercosul e tudo mais, né? Bom, Felipe, mais algum recado que você queira dar, alguma coisa especial? Gente, toma cuidado com todo esse ar seco, com toda essa previsão de ar seco pelo interior do país, na verdade por quase todo o país, né, com exceção ali de algumas áreas da região sul e algumas áreas da região norte, como eu já comentei. O predomínio é de ar quente e seco, cuidado com as queimadas, cuidado com as doenças respiratórias, cuidado com o Covid, cuidado com todas essas coisas. E assim, a boa notícia, né, é que o que nos aguarda é um período úmido, por enquanto as projeções indicam um período úmido com qualidade para grande parte do país. Maravilha, maravilha. Bom, eu conversei hoje, mais uma vez, com meu colega meteorologista Felipe Púngiro. Ele é um dos meteorologistas da Climatempo, responsável por previsões climáticas. Eu espero que você tenha tido uma escuta interessante e agradável. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas, ok? Então, fiquem bem e até uma próxima.